Olá, esse é o podcast Vozes do Saber. Eu sou o João Marcos e hoje eu estou aqui com a Cris Paola, que ela é neuroarquiteta, né? Neuroarquiteta. Termo que eu acabei de conhecer, não sabia que existia neuroarquitetura, hein? Muito legal. Então você vai falar tudo sobre Feng Shui, certo? Sim. Vamos desmistificar esse negócio do Feng Shui, né? Sim, vamos sim. E sobre arquitetura, neuroarquitetura e outras arquiteturas aí. Bom, o Colégio Cognos, antes de falar, eu ia te entregar uma lembrança, né? Mas furou a lembrança hoje. Não tem problema, você vai ter que levar pessoalmente. Vou lá pessoalmente no seu escritório no Itaim, né? Verdade, então, exatamente. Vou lá no Itaim entregar e vamos ver a aplicação na prática do Feng Shui, certo? Perfeito. No seu caso, não é aquela história de que na casa de ferreiro espeta de pau, não, né? Não. Né? Não é. Não, nem em casa, nem no escritório. Todos os lugares que eu transito tem a neuroarquitetura e o Feng Shui aplicado, com certeza. Maravilha, então eu vou lá conhecer. Bom, o podcast Vozes do Saber, ele é oferecido pelo Colégio Cognos. O Colégio Cognos é um colégio aqui em Vargem Grande Paulista. Ele utiliza princípios e valores cristãos. A gente utiliza aqui Sistema Mackenzie de Ensino, que é desenvolvido pelo Instituto Presbiteriano Mackenzie. Mackenzie são 150 anos de experiência na área educacional. Então, assim, um sistema muito sólido, e o colégio utiliza esse sistema para a educação pedagógica dos alunos. Nós temos também na grade curricular aulas de educação tecnológica, com robótica, programação, introdução à eletrônica, e é uma aula bem interessante para os alunos. E a gente tem o programa bilíngue também, que hoje é muito necessário, mas o bilíngue ele é um pouquinho diferente do programa tradicional. Então os alunos têm aulas em inglês todos os dias. De segunda a sexta, o aluno vai ter contato com a língua de uma forma diferente, né? Não aquela forma acadêmica, com livros e tal. Tem livros também, mas é muito mais conversacional e comportamental. Nós temos também aula de a assessoria psicopedagógica para os alunos, sem custo absolutamente nenhum para as famílias. Então, o aluno tem alguma dificuldade, a escola dá esse apoio. Por que colégio com princípios e valores cristãos? Você vai precisar de ser católico, ou cristão, evangélico, ou vai ter culto ou missa dentro do colégio? Não. Os princípios e valores cristãos são utilizados no dia a dia do colégio. Então, aqui você não vai ter palavrão, brigas, bullying, né? Que o pessoal fica aí lutando contra o bullying. Dentro do colégio não tem isso aí. Assédio, por exemplo, ideologias diversas que acabam acontecendo em outros locais. A gente não permite isso aqui dentro, porque a gente valoriza a boa convivência, o amor ao próximo, o respeito. Então, os princípios e valores cristãos utilizado nessa linha, tá? Também a Zione, que ajuda a gente toda a captação de vídeo do podcast, a edição, a parte de mídia do colégio. É uma equipe jovem, bem ativa, criativa, e faz um trabalho muito eficiente aqui com a gente, tá bom? Bom, é isso. Cris, então vamos começar o nosso papo aqui. Bom, vamos começar muito bem, porque assim, primeiro, um prazer estar aqui com vocês, para poder estar presente nesse videocast, né? É mais que um podcast, exatamente. É um videocast. Eu sou formada no Mackenzie. Ah, legal. E os meus preceitos, a minha primeira universidade, eu tenho 2 universidades pelo Mackenzie, e para mim o Mackenzie, uma vez Mackenzie é Mackenzie para frente, para sempre. Né? Eu sou mackenzista para sempre, visto a camisa, e até hoje atuo na instituição e acho maravilhoso. Então, vocês estão de parabéns. Obrigado. Lá você fez arquitetura e... Eu fiz comunicação visual primeiro, que hoje chama designer, né? Eu sou de um tempo que era comunicação visual, desenho industrial. Hoje não, hoje é tudo designer, e me formei em arquitetura no Mackenzie também. Ah, legal. Legal. Aí tive essa jornada como arquiteta durante muitos anos. Eu queria, antes de qualquer coisa, para quem nos está ouvindo, desmistificar um pouquinho o que é Feng Shui. Quando a gente fala de Feng Shui, as pessoas associam a religiões, ideologias, exatamente. E não tem nada a ver, né? O conceito do Feng Shui, na verdade, a leitura de energia de um ambiente, ela é física, ela avalia como que a energia está circulando aqui entre eu e você. A gente vai falar disso, né? Tá, no caso aí, conceitua melhor energia. O que seria essa energia? Isso, energia, se a gente for falar da energia como circulação no ambiente, entre nós existem inúmeras ondas eletromagnéticas. Sim. Essas ondas eletromagnéticas, elas percorrem um ambiente. Quanto melhor elas percorrerem esse ambiente,
elas vão trazer benefícios para esse ambiente. Então a energia física ela é nada mais do que a energia realmente circulando aqui. Nós temos uma energia própria que circula em nós mesmos e o ambiente tem uma energia do universo que está aqui circulando, ele está o tempo todo circulando ao nosso redor. E o Feng Shui nada mais é do que a leitura dessa energia, como ela está acontecendo nesse ambiente. E ao longo da vida, há 3, 4 anos atrás, eu fui, como você disse, virei uma neuroarquiteta. E o que é ser um neuroarquiteta? Hoje, a ciência estuda muito o nosso cérebro, né? Sim. Então a gente sabe que temos avanços enormes de interpretação de como a gente reage a tudo na nossa vida através de como o nosso cérebro funciona, que é a neurociência. E o braço da neurociência que trabalha o ambiente é a neuroarquitetura. Então, quando eu terminei a pós-graduação, o meu trabalho final de pós-graduanda foi a relação entre a leitura da energia pelo Feng Shui versus a interpretação que a gente faz diariamente, o tempo todo do ambiente, com a relação do nosso cérebro interpretando todos os lugares que a gente convive e está. Então, hoje, a minha missão, embora arquiteta há 35 anos, neuroarquiteta há 4 anos e leitora de Feng Shui, especialista no tema há pelo menos 28 anos, quando apareceu o primeiro cliente no meu escritório e me pediu para fazer a leitura, o Brasil, em 98, 99, engatinhava nisso, não sabia nada, a gente não sabia nada. E toda a leitura que a gente tinha do tema era em inglês. Então a gente teve alguns primeiros especialistas que voltaram para o Brasil, como a Sarah Rosbach, que tem alguns livros também, e que traz a técnica para nosso atendimento. E lá, naquele momento, era uma coisa incipiente, né? Então, ao longo desses 28 anos, eu procurei de todas as maneiras estudar, fazer cursos. Eu li mais de 30, 40 livros do tema. Acabei sendo revisora técnica de um americano que escreve sobre Feng Shui naquela coleção de livros que é fácil para você usar, né? Acabei sendo corretora técnica do livro dele e foi daí que surgiu a ideia de ter um guia e uma forma de ensinar as pessoas de fato a usar a técnica. Mas a técnica não tem nada a ver com religião, esoterismo, nada. E veio da onde? A leitura do... Vamos falar separadamente do Feng Shui, né? Depois a gente fala um pouquinho da neuroarquitetura, como é que isso se converge. A leitura do Feng Shui, ela acontece há mais de 3 milhões de anos atrás, né? 3 mil anos atrás, os chineses já interpretavam. Naquela época eram sábios, eram cientistas que ficavam avaliando como que a natureza se comportava e funcionava, né? Então o que a gente recebe para esse gráfico vem do livro do I Ching, que é uma dinastia chinesa lá atrás, que começa a trazer o conceito da leitura do comportamento da energia na natureza, nos afetando. A natureza, ela jamais será igual todos os dias. O dia de hoje ela é de uma maneira, amanhã ela será de outra, ontem ela foi outra, anteontem ela foi outra. Porque a gente está não só tendo o nosso espaço de interpretação dela dividido em 4 estações, como a gente tem os pontos cardeais, como a gente tem os eventos naturais que vão alterando. Então, uma folha que hoje é verdinha, amanhã ela está amareladinha, ou ela começa um processo de troca, dependendo da estação que ela está, ou uma flor está florescendo. E como isso, os rios, os mares, toda a natureza em si, ela se transforma diariamente, a cada minuto. E os chineses, através da observação, fizeram então essa interpretação de mudanças e trouxeram para a nossa vida no dia a dia. O que eles afirmam no I Ching é que a gente não adivinha o futuro, mas a gente entende o presente. Quando eu entendo o presente, eu me preparo para o futuro. E assim foi criada a técnica de leitura de energia em um ambiente, porque ela afeta a gente o tempo todo. E quando a gente fala da energia, essa energia circulante, para ser bem clara para quem está nos ouvindo, a gente tem nas nossas casas, nos nossos escritórios, o tempo todo, móveis, objetos, a nossa bagunça ou a nossa não bagunça, a nossa organização, e através disso geram impulsos, tudo isso ao nosso redor,
que afetam a gente 100% no dia a dia. Diz a neurociência, já através de estudos e pesquisas, que a gente interpreta o tempo todo o nosso espaço ao nosso redor através dos nossos 5 sentidos. É o tempo todo a gente pensando e interpretando o que está ao nosso redor através dos nossos 5 sentidos. Sendo que o mais importante é a visão. Quando a gente entra num ambiente, o nosso cérebro ele varre aquele ambiente antes de entrar. Se é um ambiente novo, então ele faz isso com excelência. Nós, os humanos, temos uma facilidade muito maior de absorver e de estar bem, como se a gente estivesse no controle de um ambiente simétrico. Quando a gente entra num ambiente simétrico, é como se o nosso cérebro imediatamente ele montasse aquela caixinha daquele ambiente para que a gente pudesse, então, nos sentir no controle daquele ambiente. Nós temos um default de segurança natural que está o tempo todo nos protegendo de qualquer coisa que possa pôr em risco a nossa vida. Vou dar um exemplo muito simples para quem está nos ouvindo, né? Você está na rua, ouve um estrondo e você vê que ele vem de cima, automaticamente você faz assim. Isso aí. É uma autodefesa. Então a gente tem no nosso cérebro um disparador que nos protege o tempo todo. Em um ambiente, o que a neurociência afirma, é que quando a gente está num ambiente simétrico, é mais fácil da gente assimilar. Então o nosso cérebro consegue percorrer aquele ambiente e se entender naquele lugar. A primeira coisa que ele vai fazer depois que ele entende o ambiente é achar a saída. Vocês todos vão ter a facilidade de perceber isso quando você vai num cinema, num teatro, num restaurante. Você procura a sua mesa imediatamente, sem você perceber, porque a gente trabalha o tempo todo no automático. Sem você perceber, você percebe onde você vai ao banheiro, onde você vai sair daquele restaurante. Se você vai num teatro onde são as portas de emergência, é tudo no automático. A gente trabalha o tempo todo as nossas sensações através do nosso modo automático. Até na nossa visão, quando a gente olha para a nossa mão, a um palmo do nosso rosto, e se a gente focar na nossa mão, faz aí, João. Automaticamente, no nosso redor, ficou desfocado. A nossa visão, ela tem esse papel porque é milhares de informações por segundo. Milhares de informações por segundo que você recebe visualmente. Então, você precisa desativar coisas e manter mais ou menos você trabalhando no seu automático para que você não estresse seu cérebro e consiga passear no ambiente, trabalhar, fazer o que você precisa fazer. Então, trazendo para o Feng Shui, quando a gente fala de Feng Shui, a gente fala de organizar ambientes. Mas não é que a organização do ambiente ela é fundamental para o Feng Shui em si. Ela é fundamental para nós, seres humanos. Porque a gente trabalha muito melhor quando a gente tem foco. Sim. E se a gente parar para pensar, quando a gente entra num ambiente que tem 1 milhão de informações, coisas fora do lugar, o que acontece? Automaticamente o seu cérebro fica o tempo todo tentando raciocinar onde você está, o que você tem. Então ele te desconcentra automaticamente. A mesma coisa, a energia que circula, que são ondas eletromagnéticas. Quando eu tenho uma energia que passa muito rápido, e nós vamos falar disso aqui agora, como que essa energia lida no ambiente? Bom, a forma de trazer isso para o Ocidente foi feita pelo mestre Li Yong. Eles lá na China, normalmente são os mestres que fazem todo o conceito. Na China, nada é feito sem avaliação do Feng Shui, desde o terreno de uma casa, até como ela se comporta dentro. O Feng Shui é ligado só para arquitetura. Ao ambiente. Ao ambiente. Antes de você entrar, vamos só voltar um pouquinho na questão dessa mistificação do Feng Shui. Sim. Quando eu fui fazer o roteiro, hoje tem a inteligência artificial, né? Sim. A gente faz uso dela, claro, Sim. né? E a primeira coisa que eu falei, eu vou bater um papo com a Cris, etc., dei umas informações. A primeira coisa que ela me trouxe foi justamente a parte mística do negócio. Aí eu falei, não, mas eu não quero saber exatamente a parte mística. Não sei se, como você falou, nem é verdade isso. Eu quero saber exatamente esse alinhamento seu, né? Sim. Como utilizar esses conhecimentos para criar uma parte de arquitetura mais agradável e tudo mais. Aí ele mudou completamente o foco.
Mas interessante que ele foi primeiro falado tem até uns nomes aqui estranhos. E eu falei, mas eu não quero saber disso, eu quero saber do que ele pode ajudar. Então, por que então surgiu isso? Isso aí veio lá dos chineses que estavam voltados mais para a religião, para essas coisas, ou simplesmente eles eram técnicos que observavam, que eu acho muito interessante observar a natureza, óbvio. Né? A arquitetura que a gente faz destrói a natureza, né? Fala floresta de selva, São Paulo, a floresta de selva, é horrível. Você vai numa floresta, né? Numa praia, você vê que é maravilha que você olhar aquilo lá, né? Mas a gente acaba mal interpretando. Exatamente, tá ligado. Como é que... Porque você até falou para mim, né, antes, que você, na verdade, faz projetos e o cidadão nem sabe, seu cliente nem sabe que você está usando isso, mas que são técnicas boas, né? Sim. A técnica de construção da energia ela é fundamental para a gente ter uma vida de bem-estar quando a gente fala de saúde. Ponto. Isso a gente vai falar aqui. Hoje é minha missão falar disso. 35 anos depois de projetando e 28 usando a técnica, o que eu te falei? Eu falei, existem clientes que me procuram por conta do Feng Shui. Existem clientes que são céticos, como inúmeras pessoas são céticas, e eles não sabem da leitura do Feng Shui e tampouco abordam o tema, porque não acham que isso possa fazer alguma intervenção. Acontece que eu, como profissional, não consigo mais separar as duas coisas. E a gente vai falar do porquê, porque como que a gente cuida disso, para que isso esteja esteticamente num ambiente resolvido. Agora, a inteligência artificial, ela é uma ferramenta que eu também a utilizo em algumas coisas que eu preciso, acho ela ótima, mas ela depende do que foi inserido. Exatamente, a base de conhecimento dela, né? A base de conhecimento de pessoas que participaram ali inserindo coisas. E a maioria das pessoas tem ignorância sobre o tema e muita gente aborda o tema erroneamente pelo lado espiritual. Sim. Veja, a gente como um foco de energia, nós somos todos focos de energia, ponto. Nós temos 7 chakras, a gente tem todo o nosso sistema nervoso. Para você ter uma ideia, todos os nossos órgãos emitem ondas eletromagnéticas, todos. Nenhum é capaz de movimentar a onda que está aqui entre eu e você, nenhum é capaz. O único órgão que é capaz de movimentar essa energia entre eu e você é o nosso coração. O nosso coração, através do batimento cardíaco, ele é capaz fisicamente, por um cientista ou por um médico, ser medido até 3 metros de distância da gente. Então, ele sim interfere na energia que nos circula. Daí porque associar o Feng Shui erroneamente à espiritualidade, mas certamente, que é uma das coisas que eu falo, na nossa energia pessoal. Então, o que acontece se eu hoje acordo e não estou bem? Eu vou bater o meu coração e o que vale no Feng Shui é a sua intenção. Tudo o que você faz, o chinês associa à intenção. A intenção é o seu sentimento e a sua emoção. Isso lido pelos cientistas. Então, para os cientistas, o que eles chamam de emoção, para os físicos, principalmente físicos quânticos, para o Feng Shui é interpretado como a sua emoção. Tá? Eu sou um foco de energia, eu emito a minha energia constantemente. Se naquele momento eu não estou bem, a energia que eu vou estar transitando para esse universo é uma energia que não vai estar bem. Tá, uma questão, você falou que nós somos emitimos energia eletromagnética, mas a energia eletromagnética, ela sabe se ela é uma energia boa ou se ela é ruim. Por exemplo, eu sento do lado de um facínora, o cara tá possuído de desejos horríveis e tá lá emitindo o magnetismo dele, concordo. Mas como que ele muda, o que ele vai emitir mais magnetismo para mim? A energia dele vai vir mais forte, eu vou ficar meio assim abalado? Ou a energia é um magnetismo negativo, inverso do meu, e aí dá um... Não, são coisas diferentes, Então assim,
A gente, quando eu falo que o nosso coração pode ser lido até 3 metros, e dependendo do que a gente sente, pensa e ativa, a gente joga para o universo sim, através da nossa emoção, que é o nosso coração, que é o constantemente está pondo para fora. Sim. O universo, segundo a física quântica, as ondas eletromagnéticas que nos circulam, elas vão em busca dos seus pares. Isso é física. Então veja, eu tô num dia ruim, acordo aborrecida, chuto a minha cama, praguejo, faço qualquer coisa. Aquele dia, veja, eu não tô prevendo nada da vida de ninguém, eu tô contando o que acontece com a energia física da gente. Isso é o mais importante. Quando eu consigo virar a chave e entender como isso funciona dentro de mim e no meu ambiente, as coisas começam a mudar a forma de frequência. Existe um estudo da física que se chama frequência vibratória. Se o que você está sentindo entra numa frequência vibratória maior do que o que você normalmente estaria sentindo, você afeta a sua onda eletromagnética ao seu redor. Quando você afeta a sua onda eletromagnética ao seu redor, a onda eletromagnética ela está circulando no universo e ela vai em busca dos seus pares. Então é por isso que quando você tem um dia negativo, você não está se sentindo bem, você está puto, ou não sei o quê, tudo naquele seu dia converge para coisas ruins. Isso é natural porque a física faz isso. Você ativou aquilo e aquilo volta para você. É a questão da vibração que você está naquele momento. Esse é o ponto. Agora, o fato de alguém ser do mal, ou pensamentos ruins, ou ter inveja de mim, ou ser uma pessoa negativa, ou ser uma pessoa positiva, a gente sente. E sim, se você abraçar essa pessoa e ficar abraçado por um tempo, ela troca de energia com você. Sejam 2 energias positivas, sejam 2 energias negativas, ou uma negativa e uma positiva. Mas eu posso passar a energia boa para ele, o abraço, com o cara, certeza. nossa, tô isso sentindo acontece. algo diferente. Isso aqui. acontece. Mas se a pessoa for fraca, ela acaba meio que, caramba, você, cara, ali tô sentindo mal. O problema da energia, João, cada vez que eu falo disso, e eu tenho falado constantemente em palestras, em eventos, o que eu percebo é que, assim, o que a gente tem que ter consciência é que nós, seres de energia, nós somos um ser de luz e energia, e que a gente tem em volta da gente uma coisa chamada aura. Essa aura, no dia a dia, ela tem aí 20, 30 centímetros. Quando você, por exemplo, você falou da natureza, nossa, adoro para a natureza, me sinto bem, todo mundo se sente. Todo mundo se sente. Sim. Todo mundo se sente, porque quando você vai para a natureza, um ambiente que você está, não só você relaxa em 40%, a estatística é que você entra no modo relaxamento, imediatamente 40%. Se você está num ambiente que tem a natureza presente, as pessoas ali presentes já relaxam. Sim. 40%. E quando você está num ambiente natural, na natureza, a sua aura expande até 1 metro na sua volta. Você capta toda essa energia da natureza para você e você se sente muito bem. É que no dia a dia a gente tem aí uma aura um pouco mais reduzida. Mas o que isso tudo tem a ver com o nosso ambiente? O que isso tudo tem a ver com a energia que circula? Isso que a gente estava falando. Quando eu tenho um ambiente que eu tenho energia construída, automaticamente eu me sinto muito bem. É natural, eu me sinto muito bem. E quando eu me sinto muito bem, eu abro os meus canais e eu começo então a ter uma relação muito melhor com os meus pares, então com o meu relacionamento, 2 pessoas, com meus filhos. É como se tudo se alinhasse e as coisas começassem a acontecer de uma maneira mais leve, melhor. E é por isso que um ambiente corrigido de energia, ele te traz muitos benefícios. Para o chinês, a leitura do gráfico, que nada mais é do que um gráfico, a leitura. Eu vou pedir só para a produção me dar o gráfico, para eu mostrar aqui. A leitura desse gráfico, ele é posto na planta e a primeira coisa que você faz numa planta quando você tem um projeto é identificar quais são as ausências naturais. Quando você tem uma planta onde a sua casa não é um retângulo nem um quadrado, que o gráfico entraria naturalmente inteiro, dá licença, pode João. virar, pode pegar. Isso aqui é um gráfico. O gráfico, ele é um gráfico. O que esse gráfico lê? Ele lê se todas as áreas estão dentro de um ambiente e como que esse ambiente vai distribuir, porque a relação do chinês com o ambiente
são as forças da natureza. Aquilo que ele observou há anos, ele trouxe para dentro do gráfico. Então você observa a força da energia do fogo, a força da energia da água, a força do movimento rotatório da Terra, a força concêntrica do metal, a força do rejuvenescer e do crescer da própria natureza. São forças que ele traz, que são os 5 elementos que ele comporta dentro de um gráfico, para você entender o que está ausente na sua casa. Então você coloca o gráfico na planta, e imediatamente, se a casa não é um retângulo e um quadrado, tem áreas ausentes. Quando tem áreas ausentes, o primeiro passo, quando você vai fazer uma leitura de energia, é trazer para dentro de casa um reforço dessa área ausente. Você tem a técnica, ela é utilizada através de simbolismo. Então, a leitura é feita a partir da porta de entrada de uma casa ou de um ambiente com esse gráfico. E a leitura, ela se dá por um simbolismo feito por objetos e elementos que reforçam aquela área necessária e com ferramentas extremamente importantes para corrigir. Então, vamos explicar. Abri uma porta e tenho em frente a essa porta uma janela. Aquilo que eu comentei aqui, assim, o problema da energia é que a gente não enxerga, mas a gente sente. Naquele ambiente, entre a porta e a janela, eu tenho uma aceleração natural de energia, porque a energia vai entrar pela porta e vai sair por aquela janela. A energia, como ela é uma onda eletromagnética, ela entra em círculos, ela entra circulando. Mas quando ela tem um vazamento, que é uma porta ou uma outra janela em seguida, ela segue o seu caminho e ela não circula no ambiente como um todo. Qual é o papel do Feng Shui? O quanto mais tempo eu conseguir manter num ambiente aquela energia circulando, antes que ela siga fisicamente o seu caminho, pronto, eu consigo trazer aquele ambiente para um lugar agradável, que as pessoas querem ficar. As pessoas não entendem, elas ficam no ambiente e falam, nossa, é tão gostoso estar aqui. Então você pode não enxergar, mas você sente. E eu vou dizer para você e afirmar depois de anos que entre a porta e a janela, se eu tiver um sofá, se eu tiver uma cadeira, se eu tiver qualquer lugar para alguém ficar, ninguém nunca sentou. Porque as pessoas não se sentem confortáveis, onde a energia passa rápido e ela nem sabe por quê. Então, a forma de interpretação é através da leitura do gráfico. A forma de correção são elementos que a gente tem que, através do simbolismo, corrigem o curso dessa energia. E alguns são físicos. Por exemplo, um espelho é uma ferramenta importantíssima do Feng Shui. O espelho é uma superfície que tem movimento constante. É um reflexivo, é um espaço, uma ferramenta reflexiva, então ela está movimentando constantemente ali os seus íons elétrons, e ele traz isso para o ambiente. Então, um ambiente onde eu não tenho circulação de energia, ou onde eu tenho ausência de um espaço de energia, lembra que a gente estava falando de uma planta? Então, por exemplo, eu tenho uma planta que tem um L. Aquele pedaço é um pedaço ausente, então eu não tenho aquela energia circulando no meu ambiente. No momento que eu faço a leitura e identifico isso, um espelho, por exemplo, corrige, porque ele leva aquela parede para trás, ele dá profundidade, então ele traz de volta aquela área inexistente. Entendi. E através da reflexão ele movimenta a energia naquele lugar. Outra ferramenta importantíssima do Feng Shui é a luz. Quando eu tenho um ambiente escuro, num canto, embaixo de uma escada, ou o que seja, a energia não circula. Então a energia é como se essa onda eletromagnética tivesse que chamar a atenção dela. Então na hora que eu ilumino, eu trago essa energia circulando ali. Agora, eu entendo os conceitos, eu acho que é interessante saber essas coisas, porque a gente muitas vezes age empiricamente. Então, sim, você entra num local e vê um paredão branco lá. Aí fala, pô, se eu colocar um espelho aqui ia ficar legal, é dar uma amplitude. Não sei nada de Feng Shui. Isso aí. Mas eu olho ali e tal, ok. Por exemplo, se eu entro numa casa, você falou que se eu entrar na casa e tem uma porta, uma janela, pode... A energia vai embora. Não pode não, mas, verdade. Eu já vi casas que você abre aquela porta imensa, aí você vê aquela sala grande que não tem paredes, né? E aí lá no fundo tem uma janela, uma parede toda de vidro, que vai dar para um bosque, um campo verde, tem uma piscina de borda infinita e tal.
E como é que fica nesse caso? A energia vazou, mas... Então, mas ela vazou. ela vazou. O outro elemento que eu ia falar que é bastante importante para manter energia no ambiente são as plantas. As plantas, elas automaticamente, com suas folhas, elas movimentam essa energia e fazem ela permanecer no ambiente. Então, quando eu tenho uma sala dessa, com uma janela, e eu tenho um jardim imediato, automaticamente aquelas plantas, elas estão corrigindo a energia desse ambiente aqui. Se você abrir e ver um prédio ali, você vai odiar, né? Que tem que são duas coisas diferentes, né? O gostar ou não gostar e a correção da energia em si. Porque a gente está falando de uma onda eletromagnética. Também deve ter gente aqui que tem uma porta, tem uma janela, tem um vaso e ele morre sempre. Sim. Ele morre sempre, ou ele nunca fica legal, ou tem que trocar toda hora, porque quando a energia ela passa muito acelerada, não só a gente não gosta de sentar, não se sente bem, como a planta. A planta é o primeiro elemento que vai nos dizer: oi, presta atenção. Então, é uma coisa errada nesse lugar aqui. E não é substituir pela planta artificial que vai resolver. Tem que pensar, né? Então, você tem elementos físicos, como um cristal multifacetado, que segura essa energia e redistribui ela no ambiente, que é utilizado no Feng Shui. É uma forma de trazer essa energia de volta, de diminuir a velocidade dela, e é física de novo. Ele só multiplica a energia para que ela volte. E quando você consegue corrigir num ambiente essa energia de uma maneira correta, o resultado é muito legal. As pessoas convivem com aquele ambiente, mesmo que seja um ambiente que inicialmente era hostil, você corrige e você percebe que as pessoas passam a usar e a frequentar. Então, tudo existe a correção. A correção, ela existe para qualquer coisa, né? Você consegue corrigir a energia de um ambiente com inúmeras ferramentas. E aí eu vou dar um exemplo simples de ativar uma energia do fogo, por exemplo. Então, eu pus lá meu gráfico e aquela sua sala... no fundo dela eu tenho uma parede, tenho 2 janelões, eu tenho uma varanda, tenho uma parede, e eu preciso ali uma energia do fogo. A gente não transforma a casa de ninguém em circo, e a gente não vai colocar lá uma lareira porque não existe e que não pode, não é isso. Eu vou utilizar de cores e de elementos que vão fortalecer essa energia ali. Então, por exemplo, se eu colocar no meio dessa parede um quadro com a cor da fogueira. A fogueira vai do amarelo claro até o vermelho, passando por todos os vermelhos, vinhos, laranjas que você tem. Então, se eu tiver um quadro naquela parede, que eu tiver alguma coisa em vermelho, em laranja ou amarelo, pode até ter outras cores, mas se eu tiver predominantemente uma cor de uma fogueira, por exemplo, eu trouxe a energia do fogo e eu corrigi. Então, a correção ela é muito simples, ela se dá através de elementos, formas, né? São formas, são cores, são texturas, são elementos mesmo. Quando eu estou falando de uma área de metal, que é uma área da energia do metal, se eu colocar ali uma escultura em metal, um objeto em metal, o seu microfone ele corrige, porque ele tem o elemento metal. É simples, é muito legal. E conviver com um ambiente com energia corrigida é muito legal, porque você consegue estar ali e se sentir muito bem. E automaticamente o resto começa a acontecer. Porque quando você está bem, seu bem-estar, sua saúde, né? Você está com a sua saúde ativada, automaticamente você consegue ter foco nos seus projetos, no seu trabalho, automaticamente a sua relação com o seu parceiro fica legal. Filhos. Sim, isso ajuda, né? Não é uma solução definitiva, né? Porque se a pessoa tá com uma outra e tá com um ambiente maravilhoso, mas ela mesma não tá mais casando com a outra pessoa, não tá mais batendo lá, não tem ambiente que vai resolver, certo? Não tem. A energia pessoal é sempre em primeiro lugar. A energia pessoal, o sentimento, a emoção, a intenção, elas estão sempre em paralelo com o espaço. Eu crio um espaço harmonioso, corrigido de saúde, e eu tô transitando naquele espaço. Mas se a minha energia pessoal não tá legal, se a minha energia do meu parceiro não tá legal, não tem energia corrigida que dê jeito. Aí é outra vertente, né? Já é outra área. Outra área, Já não é na área de arquitetura, né? Isso aí. Agora, por exemplo, você falando assim, aí a gente fica imaginando aquelas casas maravilhosas, né? Com espelhos e uns móveis e cristais, então são ornamentos caríssimos e tudo mais. Dá para fazer tudo isso numa casa simples? Eu faço hoje consultoria de Feng Shui desde um apartamento de
29, 30 metros até a casa do tamanho que for. Se você pega aqueles apartamentos, por exemplo, eu nem sei se tem mais isso, Coab, existe ainda Coab, CDHU, Existe enfim, Coab, que é 2 sim. quartos, uma sala... 2 quartos você foi longe, né? Foi, Os né? estúdios de hoje é quarto, sala, cozinha, tudo no mesmo ambiente, né? Você tá falando da Coab, a Coab já foi um processo de um lugar menor. Hoje a gente está falando aí de estúdios de 29 metros quadrados que a cama divide com a sala e a lateral é uma cozinha, né? Mas isso de casa popular mesmo. Não, é tô assim? falando de casa normal, de comprar um apartamento, um estúdio. Não, mas é que estúdio já é sofisticado, né? Não, vamos pegar uma casa do Minha Casa Minha Vida que eles Tá fazem. bom. Uma casinha simples, vai, bem Ok. simplinha. É a cozinha mesmo que seja, como é que eles chamam? Conceito aberto, né? Que não Isso. tem a parede, mas é grudado com a lavanderia, uma sala que você tem que empurrar a mesa para poder circular. Sim. E quando você for comer, você traz ela para frente. 2 quartos, né? E um banheirinho bem minúsculo. Dá para arrumar isso e deixar um ambiente que a pessoa olha e fala, nossa, isso aqui é muito humilde. Mesmo porque ela vai estar num prédio humilde, com uma Sim. vizinhança também não muito interessante, o local às vezes também não é legal. E aí ele sai daquele local ruim que ele está chegando, uma comunidade, né, suja e desorganizada, e entra na casa dele, simplesmente ele entra numa ilha de prazer, vamos dizer assim. É possível fazer isso? Então, é porque a energia ela não tem classe social. Uhum. Ela circula em qualquer lugar. Não, mas se até você num chega... barraco. É, né? então. Eu já fiz ativação de energia em casas simples do interior. Hoje eu faço o Brasil inteiro, faço fora do Brasil, consultoria. E no Brasil eu já fiz interior da Bahia e viraram grandes amigos, gente boa. Quer dizer, basta a pessoa ter intenção de fazer com que o que ela tem circule uma energia. E até quando você automaticamente faz a sua energia circular, as coisas melhoram, você melhora até a sua casa, você melhora, se você está procurando um emprego, se você está num emprego, você tem melhoras financeiras sim, porque como tudo fica organizado e você consegue conviver bem e ter... Eu falo de saúde e repito saúde porque existem coisas que você pode estar afetando sua saúde e você não está prestando atenção. Essa da energia acelerada é uma que tira a sua energia pessoal. Quando você tem espelhos refletindo você dormindo, também tira a sua energia pessoal. Tira, né? É horrível. O espelho refletindo a pessoa dormindo, e como ele é uma energia constante, ele interrompe e atrapalha o seu sono. Então você pode não perceber no primeiro dia, no segundo, mas em algum momento você vai estar muito cansado e dormindo mal, e você não está percebendo que é aquela porta de espelho do lado da sua cama que está refletindo você na cama que está te fazendo mal. Então assim, a energia ela circula em qualquer lugar do planeta, até dentro de uma caverna, até para uma pessoa simples, até para um milionário que tem aquela casa maravilhosa com a janela lá no fundo. E tá tudo bem. E ela não tem classe social, ela circula. E quando a gente consegue trazer isso dentro da capacidade que cada um tem, porque veja, a leitura de energia ela depende muito do outro. Ela depende muito de quem está fazendo a ativação. Essa pessoa tem que se envolver e ela tem que querer. A intenção. Não é religião, não é espiritualismo, é a intenção. Porque se ela vibrar aquilo dentro do que ela pode, da melhor maneira possível, automaticamente as coisas dela se alinham. A gente está falando aí de saúde, né? A gente tem, por exemplo, dando mais exemplos do que é importante, que pode afetar a gente, num banheiro a gente tem água corrente. Sim. Hoje, pelo advento das grandes cidades, a água corrente ela está encanada, ela sai em torneiras e chuveiros, né? A água, quando ela vem no encanamento, ela adquire uma velocidade maior do que, vamos combinar, se você estivesse num rio, numa cachoeira, Sim, como no passado, tal, né? Então, ela adquire uma velocidade maior de velocidade. Eu tenho a minha energia pessoal. Então, quando eu me utilizo daquela água em velocidade maior do que o necessário, o que acontece é que a minha aura, que é aqueles 30 centímetros que estão em volta de mim constante, é parcialmente sugada por essa água e levada fisicamente. Lembra, eu sou um monte de energia e a água é outra, que é fisicamente passando, ela leva parcialmente uma parte da minha energia. Então, para o Feng Shui, qualquer ambiente de água
seja cozinha, seja banheiro, tem que ser tratado. Tem que ser tratado trazendo a referência da água permanentemente naquele ambiente. É como se eu estivesse reduzindo a velocidade dela, porque eu a vejo o tempo todo. Mas como é que você faz isso? Você faz através de elementos que você põe em cima da pia, conchas, por exemplo. Conchas lembram o mar. Quadros de praias, de lagoas, toalhas nas cores da água, os azuis, os verdes, vai do gosto de cada um. A casa, ela tem que ser montada e organizada, quando a gente fala de energia, de acordo com o que você quer, com o que você gosta. Eu levo as possibilidades e você vai utilizar a que melhor se casa com você, tá? Então, eu não gosto do quadro com vermelho, a gente estava falando da energia do fogo, eu coloco velas. Ela representa o fogo. Então, eu não gosto de um quadro no meu banheiro, não quero, eu pinto as paredes de azul, eu pinto as paredes de verde, eu não quero a toalha, quero manter a toalha branca, tá tudo bem. É o tapete que eu vou colocar, de alguma maneira eu tenho que trazer a referência da água para aquele ambiente, para que ela, de uma certa forma, esteja representada e não sugue tanto a sua energia pessoal. Como que você faz para... É só por observação, né? Que você consegue medir essa energia. O primeiro passo é a energia medida na própria planta da casa. Esse é o primeiro, é o que eu identifico imediatamente. E se a planta já me traz como a casa está organizada com móveis, eu já consigo entender onde eu tenho bloqueios. A gente falou de passagem rápida, a gente falou de ausência de energia, mas, por exemplo, se eu tenho uma porta de entrada, imediatamente atrás dessa porta de entrada, eu ponho um sofá de costas para essa porta. Você concorda que fisicamente... Porque eu tô vendo, sim, João, que você estranho. é o cético. Não, esquece o estranho. não sou. Esquece não o estranho, mas eu certo. adoro quando eu pego um cético, porque começa a entender de outra maneira e começa a pensar. Que é o meu maior desafio, fazer as pessoas pensarem e avaliarem. Então, vamos falar... Não, você tá falando essa porta mesmo, a porta de casa abre assim e tá de costas com as costas de um sofá. Quando tá fechada a porta, beleza. Mas assim... Atrapalha as mesmo. As costas desse sofá, você concorda que ele é um elemento físico que, se eu tiver uma energia que é uma onda eletromagnética, ela vai bater nele e ela volta para fora? Fisicamente falando. Eu tenho uma onda, então nós estamos falando de física aqui. Eu abro a porta, essa energia vai, bate no fundo desse sofá e ela sai, o que significa que aquela minha sala recebe parcialmente a energia que eu preciso. Porque para o chinês eu só recebo energia nova dentro da minha casa se eu abro a minha porta da frente. A minha porta da frente, a porta principal da minha casa é o que se chama boca do chi, é onde entra a energia principal da minha casa. Ela entra, ela vai caminhar por toda a minha casa e se distribuir. O papel do Feng Shui é fazer com que ela siga todos os cômodos e que ela esteja presente. Esse é o papel. Mesmo tendo fugas, mesmo tendo bloqueios, mesmo tendo ausências, a gente corrige para que isso não interfira mais. Então, fisicamente, se eu tenho bloqueios na passagem da minha energia, seja na minha porta de entrada, seja de um cômodo para o outro, ou seja na própria circulação de móveis, se eu tiver muita coisa entulhada, a energia tem dificuldade. Eu sempre faço essa associação quando eu começo uma consultoria para que a pessoa entenda. Onde eu passo, a energia passa. É física. Aonde eu passo, a energia passa. Onde eu não passo, a energia... Putz, Cris, mas aquela porta eu não queria mais, eu fechei. Ok, a energia não está atravessando, mas fisicamente ela passa, né? Então assim, você não impede... eu pus cortina. A cortina, ela é legal para você. Ela impede do sol entrar, ela te dá um conforto visual. Mas a física, a onda tá indo embora na janela do mesmo jeito. Sim, Então, a correção da energia ela é uma coisa muito legal, porque ela avalia todas essas formas. Então, mobiliários que você tenha maiores do que seu espaço permita. Ou... Você deu o exemplo de uma casa mais simples, que eu não tenho espaço e eu preciso encostar a mesa. Quando eu encosto a mesa, eu não faço a circulação da energia daquele lado encostado. Então eu tenho que corrigir. Isso não quer dizer que eu não possa fazer porque é uma necessidade naquele momento. Significa que eu tenho que corrigir e fazer a energia circular lá de novo. Se eu não passo e a energia não está passando fisicamente, eu vou iluminar para que essa energia passe ali, de qualquer maneira. Então, é uma técnica que, assim, a dificuldade é as pessoas virarem a chave e entenderem que a gente está repleto de energia ao nosso redor o tempo todo.
todo. Universo, e cada vez mais quem estuda o universo fala de qualquer coisa que aconteça lá na Via Láctea, no nosso planeta, vem e atinge a gente aqui. Olha os maremotos, olha as chuvas, olha... Tudo isso é uma constante da natureza, né? E ativado, né? Via universo. E tudo isso impacta a nossa vida. Né? Impacta a nossa vida, impacta a nossa energia presente sempre, né? Então, a primeira forma de avaliar se eu tenho energias ausentes ou se eu tenho energias que se perdem é numa planta, que eu automaticamente avalio portas e janelas, por onde elas se distribuem, se eu tenho pedaço de planta faltando. Então, essa é a primeira avaliação. A segunda é através de como você montou a sua casa. Aí, se é uma consultoria online, a pessoa me manda um monte de foto, faz vídeo, e a principal é da porta de entrada. E aí você pode refazer o gráfico em cada ambiente. Porque, por exemplo, eu, depois desses 28 anos fazendo aplicação, eu aconselho a quem eu faço que, por exemplo, a energia de relacionamento eu acho mais bacana de fortalecer no quarto de casal. Então, lá no quarto de casal, eu vou caprichar no reforço da minha relação a dois. Então, eu vou ter ali o porta-retrato meu e dele na cabeceira, onde está representada a área de relacionamento pelo gráfico. Eu vou ter na minha cama 2 almofadas. Tudo que for duplo reforça a minha área de relacionamento. Com intenção, mais ainda, eu posso ter uma estátua de um casal, tem gente que está namorando e não quer entregar que é o parceiro da vida ainda, não quer pôr a foto, bota lá uma escultura de casal que vai fazer o fortalecimento daquela relação de qualquer maneira, entendeu? E a nossa saúde, né? A nossa saúde, a gente fala de prosperidade e as pessoas acabam te procurando quando elas têm um problema, quando elas querem melhorar o ganho que elas fazem, porque a gente sabe que a correção de energia te traz benefícios, né? Então, nunca entrou ninguém no meu consultório pedindo para ativar a área de viagens. O cara quer trabalho, dinheiro, quer relacionamento, quer até saúde, né? Quando não está bem de saúde e tal. E a gente faz o todo, nunca se faz uma energia, se corrige o todo, né? Agora, você, por exemplo, eu sei que eu tenho certeza, né, que quem faz arquitetura e utiliza essas técnicas sempre vão fazer bons projetos, né? Mas necessariamente a pessoa que está contratando o projeto não faz diferença para quem está contratando saber que você usa essas técnicas, porque você vai fazer um negócio legal, mas usando ou não, sabendo ou não, não muda nada, né? Não muda nada, muda os projetos em que eu entrego e que eu fiz a correção de energia hoje, ela para mim, principalmente na questão de mobiliário, ela faz parte da minha forma de trabalho. Eu não consigo mais, há muitos anos, dividir isso, né? Então, quando é uma coisa que é importante para a saúde das pessoas, eu chego a abordar alguma coisa de energia em reuniões e falo da importância disso e normalmente é acatado, né? Mas o melhor resultado é quando você entrega o projeto que foi ali projetado para seus desejos, suas vontades, o que você desejava na sua casa, com a sua família e tal. E quando você tem a correção da energia naquele ambiente, a frase final é sempre muito bacana. Nossa, tá muito melhor do que o projeto. Sim. Eu me sinto muito bem aqui. E as pessoas não sabem entender por quê, né? Às vezes, no meio do caminho da entrega, já tem essa colocação e é muito legal, né? Então, assim, é fato, e eu posso hoje, como uma pesquisadora do assunto, e 28 anos fazendo o exercício e o uso da técnica, afirmar para você que se você tiver um projeto e se você fizer a leitura de energia e fizer as correções, com certeza você vai amar a sua casa e às vezes nem entendendo por quê. E para o arquiteto, como a gente está falando, para os arquitetos, existe a possibilidade dele saber e usar, e existe a possibilidade dele não saber e buscar um profissional que saiba. Eu faço a aplicação de energia para vários parceiros de arquitetura também, que me pedem para fazer a interpretação de como está o projeto antes de finalizar com o cliente e às vezes com o cliente participando. Então isso é muito legal.
Então você acha que um arquiteto que não conhece as técnicas, ele vai acertar 85%, que alguma coisa ele vai deixar de fora porque ele não toma cuidado com certos certos detalhes que, assim, o trivial dá para você meio que desconfiar, isso aqui vai ficar bonito, isso aqui não vai ficar e tal, mas tem coisas que nem esse negócio da porta do sofá, eu odeio aquele negócio lá. Mas aí talvez quem sabe essa técnica vai falar, aqui tem essa questão de energia, não vou botar essa porta, um sofá atrás da porta. Sim, separando bem a estética da leitura de energia, um arquiteto, quando existe um arquiteto envolvido no projeto, o projeto normalmente já tem uma qualidade muito maior do que a pessoa pensando só, né? Então o arquiteto ele já traz a estética, ele já traz os ambientes pensados para a sua operação, que é o papel do arquiteto, é pensar a funcionalidade, pensar a operação e trazer respostas se você precisar de mais móveis, menos móveis, guardação, qual é a sua necessidade. Então o arquiteto ele já cumpre essa questão. O que o arquiteto que não tem nenhum entendimento de energia e começa a entender a técnica, ele percebe, e isso eu vejo um erro bastante forte em projetos lançados por construtoras, que normalmente quem está montando o projeto é um engenheiro, muitas vezes da estrutura da construtora, que faz o básico para atender a área de venda e não o projeto em si. E aí você incorre em alguns erros de perda de energia, de ausência de energia. Então, quando o arquiteto, quando ele não entende a técnica ou não tem nenhum conhecimento da técnica, ele não vê. E eu sempre falo e escrevi no meu livro, que a gente vai falar dele no final, quando você entende como ler energia num ambiente, é que nem quando você aprende a falar uma língua. Você estava falando aqui do inglês que vocês ensinam, que é diferenciado. Sim. Você aprender inglês num livro, você vai ler a regrinha, você sabe ali como montar uma frase através da correção da gramatical. Exatamente. Acabou. Quando você usa o inglês diariamente, você aprende a como falar inglês. É a mesma coisa o Feng Shui. Quando você junta as letras no inglês, você não tem nenhum entendimento do inglês, você lê aquelas palavras, aquelas letras, não te representam nada. Quem não sabe inglês, ouve uma música em inglês, só gosta da melodia. Exatamente. Não tem e repete a melodia muitas vezes com a letra errada. E nem sabe o significado. Não sabe nem o que está fazendo, né? Às vezes é uma música péssima. Exatamente. E o cara tá ali cantando como se fosse o raio de luz do dia dele. E é a mesma coisa quando você entende como a energia circula no ambiente. Você não tem nenhuma noção, você começa a aprender, é como se você aprendesse um idioma. Você nunca mais consegue entrar num ambiente sem perceber coisas e sem observar como a energia está circulando ali. É um novo idioma que você percebe e passa a sentir. Então, para mim, isso virou uma missão, né? Agora, aos 35 anos de formada, 30 de escritório e trabalhando nisso no Feng Shui há uns 28, pelo menos. Eu achei que aquela história, plantar uma árvore, eu já plantei algumas, né? Então, eu achei que deixar isso por escrito, visto que foi a minha vida inteira aprimorando, estudando, entendendo e juntando coisas. Eu sempre tive uma definição de quando eu vou fazer uma palestra, quando eu vou falar com alguém, eu preciso levar respostas que essa pessoa não tem. Então, eu sempre me dediquei a entender a técnica e a transformar em português. Porque é muito fácil falar arquitetês, engenheirês na linguagem. É muito difícil fazer quem está te contratando para um projeto de arquitetura entender aquilo. Então você tem que falar português, você tem que falar a linguagem, porque essa pessoa não está diariamente falando os seus jargões, como você chama uma parede de alvenaria, ela não precisa saber, é a sua parede, entendeu? E a mesma coisa é a leitura da energia. Ela não tem noção de como que ela se expressa e ela precisa aprender. Então, a minha missão, desde que eu terminei minha pós-graduação de neuroarquitetura, e entendi a importância de que isso nos afeta o tempo todo, por centésimos de segundos, o tempo todo, a importância de trazer isso para uma leitura que qualquer pessoa pudesse entender.
E isso foi uma batalha de 3 anos, desde o meu TCC, que eu fiz o comparativo no meu TCC da neuroarquitetura com o Feng Shui, que tinham muitos pontos em comum, e aí eu resolvi que eu ia escrever um livro. Eu ia escrever um livro porque eu queria trazer nesse livro, diferente de todos os livros que eu li de Feng Shui, que trazem para o emocional, para o instintivo, que falam muito da questão da desorganização do espaço sem entender porquê, da falta de foco. E tudo isso se responde quando a gente estuda como a gente reage no ambiente. Todas as respostas aparecem, né? Vibração, física quântica. Então eu quis escrever um guia que te trazia um pouco, uma pincelada de todas essas energias que circulam ao redor da técnica. Depois o I Ching, por que ele chegou nesse gráfico e o que esse gráfico representa. E aí sim, um passo a passo que você, lendo o livro, vai, óbvio, não tem uma palestra que eu dou, que acaba a palestra e olha, eu sou arquiteta, o órgão regulador da minha profissão é o CAL, e eu fui dar uma palestra no CAL. Com entendimento de que a maioria que estava sentada naquela comissão tinha o mesmo entendimento que o seu e que muitas pessoas, de que Feng Shui poderia ser uma religião, um esoterismo, alguma coisa. E eu achei que eu ia passar por uma sabatina ótima. E foi muito legal, porque assim, na verdade, a ignorância do processo, de como essa energia circula e como ela te afeta, é geral. Muito poucas pessoas, os físicos afirmam por um lado o que eles acham, mas falta a interpretação emocional do meu corpo e como isso acontece aqui. E foi sensacional, porque assim, hoje não tem nenhuma palestra que acaba a palestra, aí vem aquelas pessoas falar com você, né? Na do CAL foi incrível, porque eu estava falando para arquitetos que hoje comandam a profissão, que estão lá atrás de uma instituição que regula a minha profissão e que tinha ali a comissão de arquitetura de interiores para discutir a importância disso para a arquitetura, né? E eu achei sensacional de estar ali, né? Através das mãos de um colega, que é um dos membros dessa comissão. E no final, todo mundo vem tirar foto, mas cada um trazia um guardanapo com o desenho da sua casa. Vem cá, arquiteto, né? Então, o arquiteto rapidinho desenhou sua casa, porta de entrada. Cris, vem cá, ó, vê se o meu tá certo, se é assim que circula, o que eu tenho que fazer. E isso é incrível, porque quando as pessoas ouvem, eu só quero isso. A minha missão hoje é levar o ensinamento. Nós estamos numa escola. Sim. O ensinamento da maneira correta e fazer com que as pessoas ouçam. Porque aquelas que forem capazes de descer da ignorância do assunto e virarem as suas chaves, os benefícios na vida dela é tanto que só ela sentindo, e o resultado das minhas consultorias trazem isso para mim sempre, e dos projetos que eu trabalho isso, como um bem-estar e uma vida próspera muito legal. É que as pessoas que não têm o conhecimento, os próprios que falam de Feng Shui não têm o conhecimento, interpretam que Feng Shui é limpar uma casa, jogar fora o que é velho, organizar a prateleira e que isso vai te trazer um benefício. Isso é fundamental até para você como ser humano, né? Quando você está numa mesa assim, bacana, que você tem uma única folha aqui e eu estou na sua frente... Deixa eu juntar aqui. E eu estou na sua frente, você tem foco do que você está fazendo e a gente produz muito mais. Sim, Se a gente chegasse aqui e tivesse 200 coisas espalhadas na sua mesa e a gente estivesse divergindo sobre inúmeras coisas, o que ia acontecer? O nosso papo não ia seguir um rumo. E assim é na nossa vida. Então, quando a IA te traz uma resposta que num primeiro momento é esoterismo e etc., é porque foi imputado a ela inúmeros temas que falam divergente disso. Sim. De uma maneira errônea. A gente muitas vezes fala baseado no que ouviu, né? E você estudou, né? É isso. E você trouxe teu livro, né? Trouxe. O meu livro, quem acha que eu levei 3 anos escrevendo 100 páginas, ele tem 400 páginas. Eu comecei a ler o livro do... Ele eu trouxe um de presente para você. Legal, obrigado. E eu vou ler que eu gosto de ler, viu? Isso. Os primeiros capítulos, eles falam bastante da neurociência, a física, como é que isso intervém no nosso dia a dia. E aí entra no que o I Ching traz
pra gente de resultado, que é o gráfico, e aí ele vira um guia prático. Um guia prático que vai te dizer o passo a passo, desde como você coloca o baguá, que é chamado gráfico, é o baguá, como que você vai colocar ele na sua planta a partir da sua porta de entrada e como que você vai interpretar, como a sua energia está distribuída, o que falta, como você ativa, é o passo a passo. E no final do livro, nas últimas páginas, para que quem for utilizar ele como guia mesmo, eu trago as últimas 32 páginas, elas são coloridas, porque elas repetem as ferramentas mais importantes para que você vai usar. Quando você puser o gráfico na planta, você vai criar, como é que eu vou ativar meu relacionamento? Lá no final eu tenho um guia colorido que traz para você, então, quais as ferramentas que você vai usar ali na área de relacionamento para fortalecer sua relação, para fazer você achar alguém querido, para dar um gás na existente e assim vai, né? Tá bom, Cris, infelizmente a gente tem um prazo reduzido aqui, o tempo reduzido para fazer o podcast, né? E a gente vai ter que encerrar, infelizmente. Não, eu acho ótimo. Mas eu assim, admiro a sua luta, né? Que você falou que tá numa missão, eu acho importante desmistificar muita coisa. A gente, às vezes, também recebe informação e bota uma barreira e é aquilo e pronto, né? Principalmente a gente que é cristão sempre tem um medo do ou das outras coisas e a gente confia no cristianismo, mas tem muita coisa boa por aí também que não vai modificar a nossa fé e nem afetar o que a gente pensa. Mas parabéns, então, pelo livro também, pelo trabalho que você tem feito e pela sua carreira aí. Excelente. Legal. O livro, a gente fez o lançamento na Livraria da Travessa. Quem quiser entender um pouco mais, conhecer a fundo, eu tenho um trabalho muito forte no meu Instagram, que é Cris Paola Feng Shui. É só entrar lá, eu gravo milhares de vídeos tentando trazer isso para a vida real, para as pessoas poderem associar isso à vida real, a como funciona no espaço, como cuidar da casa, né? E fora isso, o nosso livro, ele tá no site da editora, quem tiver interesse, você dá uma lida e conta aqui pro pessoal. Sim, com certeza. A SMP, né? S de sapo, M de Maria, P de pato, smpeditora.com.br. Quem tiver interesse, o livro está à disposição. E eu, Cris Paola, fico à disposição pelo Messenger do Insta, a hora que quiser. A gente está sempre respondendo perguntas, dúvidas e interesses de querer fazer algo melhor ou maior. Muito bom. Bom, agradeço então a sua presença, a tua assessoria, que foi muito legal comigo, né, na hora que a gente entrou em contato. Você que nos assistiu, muito obrigado pela sua assistência. Lembre-se de curtir o episódio. Se você não gostou, coloca lá que você não gostou, nos comentários também, o que a gente pode melhorar. Lembre-se de se inscrever também, porque aí você pode receber mais vídeos como esse. Muito obrigado. Até o próximo episódio.